Olá a todos, meu nome é Ezio Machado de Oliveira, sou o criador dessa série, O Tempo. E hoje eu vou mostrar algo que eu acho que todo mundo sonha em saber como que é. Eu vou começar a apresentar a criação. Hoje eu apresento para vocês a criação de Deus, a criação do universo e a criação das partículas. Show? Então hoje eu vou dar uma aula para vocês de como tudo é criado. Hoje a aula vai ser de como foi a criação de tudo. Menos a criação do homem, que vocês já estão cansados de ler a Bíblia. É daquele tipo. Agora eu vou explicar para vocês como que é a criação do Pai e a criação do universo. Então, meus irmãos, para isso, a gente tem que estar limpinho, acabei de tomar um banhozinho gostoso. Agora, eu tenho que estar cheiroso. E o que eu escolhi para hoje, vou explicar para o Luiz Jordão. Luiz Jordão, ele tem um raio, o raio simboliza poder. O que é o poder? É o poder de Zeus e o poder de Tupã. Os dois têm o poder do raio. Então, o raio do frasco significa poder. Quem tem ele tem poder. Para você sentir o cheiro dele, você tem que chegar mais perto. Você tem que entrar mais em conectividade com a pessoa. Então, aquele cheiro que exala muito longe, a pessoa de longe ela sente. Mas o teu raio, você tem que chegar pertinho para sentir o cheiro. Perfumes intimistas fazem isso, fazem as pessoas se aproximarem. Bombas te jogam para longe. Tem que ser perfume intimista. Tudo tem a hora certa. Bomba é para uma festa, para você chamar a atenção. E o intimista é quando você quer alguém coladinho em você. E o raio é o poder. Então, meus irmãos, eu estou falando dele. Dizendo ele que esse perfume é para adolescente. Grupo jovem. E jovem entende de poder? Luiz Jordão. Então, eu estou falando é dele. Bad Boy, Carolina Herrera. Sente comigo. Nossa, já subiu. Uau! Mano, quando você sente esse cheiro, esse cheirinho de mexerica, bergamota, esse cheirinho de pimenta, uma pimentinha preta, um cheirinho de barra de cacau, cara, isso você sente um poder tão grande dentro de você, porque você sabe que você tá apimentado, principalmente da pimenta preta, te dá uma pimentadinho tão gostoso. O que a gente tem que ser? A gente tem que ser apimentado, a gente não pode ser sem graça. Toda comida ela pode estar gostosa do jeito que for. Se você colocar um pouquinho de pimenta nela, um pouquinho do poder da ardência da pimenta nela, ela fica extraordinária, cara. Ela fica muito boa. Você dá poder para aquela comida, você agrega um ardidinho, poder, o desafio da pimenta, porque né, a pimenta não é qualquer um que encara. Eu amo pimenta. Tem umas pimentas que eu sei que é braba, mas só que tem umas pimentas que elas queimam. Elas não ardem, elas queimam. Então essas eu não gosto. Eu gosto daquelas que tem um ardido gostoso. É igual quando você sente o cheiro da pimenta preta. Você sente você estando apimentado. Quem te vê vai sentir que você está apimentado. Você tem algo a mais. Você tem um poder a mais em você. Então a pimenta preta te dá isso. Aí vem o cacau, a barra de cacau. Te dá aquela calma, aquela tranquilidade, aquele cheiro gostoso do cacau, um cheiro delicioso de cacau, dá vontade de você chegar e morder. E esse cheiro do cacau perdura o tempo inteiro da projeção, da fixação do perfume. Então, quem chega perto de você, sente o cheiro do cacau, vai querer te morder. Vai sentir tanta vontade de te morder, porque você vai estar com um cheiro maravilhoso. Então, ele é poder em forma de frasco. Por isso, do raio. O raio é o poder, cara. Se essa queridinha Carolina Herrera soube enfrascar o poder, sabe o que a gente tem que fazer? Sentar o dedo.
Uma, duas, uhul! 3, meu Pai Eterno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A última sempre é pra Cacazinha. Um beijo, Cacazinha. Vem completar meu coraçãozinho. Mano, vocês não têm noção do cheiro maravilhoso que tá isso aqui não, meus irmãos. Cara, parece que eu sinto cada raio em minha mão. Eu sinto o poder de Zeus e o poder de Tupã. Eu sinto os raios em minha mão, cara. Eu sinto eu com algo a mais. Eu apimentado, eu gostoso. Eu sinto que alguém tá querendo me morder, velho. Que tem nada melhor do que morder uma pessoa, não. É devagarzinho, né? Comer não, canibal. É morder, mordidinha, mordisquinha. Mordiscar a pessoa. É muito bom. Então, meus irmãos, vamos lá pro computador. Olha lá quem apareceu. Olha lá. Vou tentar mostrar pra vocês. É aqui? É de cá? Aqui, ó. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Aqui, ó. É 18 09 24 84 da coordenada sul. S de sul, S de sul. Sou eu. Quem é eu sou na Bíblia? Quem é, meus irmãos? O grande eu sou na Bíblia? É o Pai. É quem conversa com Moisés na sarça. Moisés pergunta: mas Senhor, quem que eu vou mandar? Quem que eu vou falar que me mandou? Deus só responde: fala que eu sou, lhe enviou. Queridos, um abraço. Boa tarde mais uma vez, meus irmãos. Agora estamos aqui na tela do meu computador. E vamos preparar para demonstrar como foi criado tudo, né? Como prometido, eu falei que eu ia explicar como tudo foi criação. Então, mas primeiro, vamos ver o que o YouTube está nos mostrando. Amigo oculto do mito. Depois eu quero assistir essa porra. Aumente a potência do cérebro, maior concentração. Ó, vamos. Não, pera aí, volta. Ih, vai sumir, quer ver? Aí, ó. Vamos desligar esse. E vamos abrir esse. Uau! O som é maravilhoso. Ó, o Tupã, falei do Tupã, o Tupã apareceu. Ó, aqui, ó. Resenha do Scandal. Não te conheço, não. Gabriela Rocha, gosto, tal. Mário, nossa senhora. Eu quero assistir demais esse filme. Achei muito massa o trailer. Aqui os malandrão, ó. O Jerônimo, o Pedrão. Amo o Pedrão. Depois eu assisto, quero assistir agora não. Peça ao universo manifestação. Peça ao universo o tom de milagres, manifestação de desejos. Ó, a frequência é 528 Hz. Música relaxante, acalma a mente e relaxar. Como esta foto em Vênus foi tirada. Ó, aqui, ó. Ó, tô falando já dos outros planetas. Atrai milagres de abundância da quinta dimensão quântica, lei da atração. Ó, tá ao vivo, ó. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Quem será, hein? Quem será, senhor pastor Lamartine Pozella? 3 horas de música para estudar. Quem quiser estudar vai escutar música. Música para atrair dinheiro. Ó, gosto. Abundância urgente. Tô precisando urgente de dinheiro. Ah, ao vivo, ó. Top 5 os melhores perfumes masculinos da natureza. Ó, aqui, ó. Esse aqui é o cara que eu falo, ó, Luiz Jordão. Olha a cara do bonito aqui, ó. Aí, ó, o tanto de perfume que ele apresenta, cara, os mais... Ó, esse perfume aqui eu quero pra mim, ó, da Marley's, Parfum de Marley's, que tem o Pegasus, exclusivo. Dessa grife aqui, ó, Parfum de Marley, eu quero uns pra mim, cara. São incríveis, meu Deus. Aí, ó, o tanto de perfume que ele tem, cara. Ele fala praticamente todos os perfumes, cara. O cara é fenomenal. Eu gosto pra caralho. Igual eu falo, repito de novo, o Júnior Barreiros é incrível. Ele é muito legal, os vídeos dele, tudo. Mas eu gosto de ouvir primeiro o Luiz Jordão. Ó, o Lesado. Lesado é eu, porra. Se vocês assistirem o seriado Lesado, cara, e comparar com a minha vida, cara, eu sou aposentado por esquizofrenia. O povo me chama de esquizofrênico só porque eu ouvi a voz de Deus. Mas é assim mesmo. Os lesados que vão mudar a Terra. Clássico, música, Mozart, Beethoven, Chopin, gosto demais. Ó,
Pensa numa música doida. Essa aqui, pena que eu não posso tocar, senão dá copyright. Mas, tá de boa. Secreto, o poder da manifestação humana. Mano, emagrecedor mental. Ó, música pra quem quer emagrecer dormindo. Ah, isso aqui eu já assisti já, ó. É guerra, chamaram o mito para resolver com put vida. Oh, você tá doido, cara. Remove energia negativa. 5 curiosidades sobre Prometheus. Adoro assistir mitologia. Deus. Ondas alfa cura o dano do corpo. Grande despertar dos seres da luz. Aqui eu já falei um monte de vezes sobre esses caras. Eu vou deixar até aqui. Que no final do vídeo talvez eu venha assistir. A hora que eu terminar de gravar, eu venho assistir o que eles querem falar. Ó, grande despertar dos seres de luz. Beleza, vamos ver. Vamos baixar mais um pouquinho aqui. Ó, restauração completa despertando sua mente superior. Mano, isso aqui tudo é que eu estudo. Essa música aqui é sensacional, Canção pro Tempo do Projota, cara. Queria poder pra tocar. Se algum dia o YouTube não me der copyright por causa das músicas, porque eu coloquei essas musiquinhas de fundo, essas frequências, eles já me avisaram, ó. Detectamos música no seu vídeo. Então, ó, Mozart, música clássica. Ó, Metatron e Beelzebub. A Batalha do Céu versus o Inferno, ó. Tá vendo? Deus vai fazer nada por você. Deus não vai fazer nada por você. Não sei o que é isso não. Mas Deus faz. Tem isso não, Deus faz sim. Fazemos, Deus fala. Fazeis a vossa parte que a minha eu fareis. Então Deus não vai fazer você fazer a sua parte. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. É uma via de mão dupla. Não é só um querer ir e achar que vai ser o caminho, não. Você tem que ir, Deus tem que vir também junto com você. Então você tem que fazer a sua parte, né? Senão Deus não vai fazer você fazer a sua parte. Ele faz a dele e você faz a sua. Ó, arquetipo da Cleópatra. Aqui, ó, Fabiano, esse aqui é pra você, ó. Você gosta demais da Cleópatra, cara? Você era um fãzaço da Cleópatra, ó. Legal, cara. Depois que eu vou assistir também. YouTube. Rabin bêbado. Oh, esse André Guedes é massa demais. Depois eu quero assistir. Pede ajuda ao mito. Ah, o mito. Meu Deus, olha o mito de vocês. Para, mano. Para. Vocês têm um mito Jesus Cristo e vocês chamam de mito um cara que é um lixo. Desculpa, Bolsonaro, mas tu é um lixo. Tu não sente amor pelo próximo. Quem não sente amor pelo próximo, pra mim, é lixo. Ó, Comandante Ashtar, a realidade holográfica. Comando Ashtar Brasil. Tá vendo, cara? Eu não tô mentindo, eu não tô falando asneira no Facebook, não, cara. As coisas que eu posto é que tá acontecendo na realidade. Ou esses caras aqui tudo tão mentindo, ou isso aqui tudo é mentira, cara. Aqui, eu tô mostrando pra vocês. Se esses trem aqui não funcionam, isso aqui tudo é mentira. Tudo isso aqui é mentira. Tudo. Aqui, ó. Brian Power, música clássica pra estimular o cérebro. Cara, se... Ó, Lúcifer versus Jesus Cristo seriam a mesma pessoa. Opa! Jesus Cristo e Lúcifer seriam a mesma pessoa? Essa eu quero ver! Não tire conclusões precipitadas sobre este vídeo. Sem assistir até o fim. Ó, por isso que eu sempre falo, assista o vídeo até o fim. Cara, o canal do Braga é top. Eu aprendi a Batalha do Céu lá no canal do Braga. É igual eu falo, cara. Se tudo que eu tô falando... Se nada isso é verdade, se vocês não acreditam em mim, cara, isso aqui tudo que eu tô mostrando pra vocês, isso aqui, ó, isso aqui é real, isso aqui tá tudo gravado, mano. Então isso aqui tudo é mentira. Aqui, ó, a temporada Todo Mundo em Casa, do Morro do Lamento, cara, é muito legal, cara, muito da hora, muito divertido. Ó, Kratos vs Thor, ó, eu quero jogar Ragnarok. God of War Ragnarok, nossa senhora, menino do céu, você é doido. Arcanjo Metatron, energia para cura dos anjos, limpeza energética. O que é a graça de Deus? Você está vendo aqui, cara, quando eu falo alguma coisa no Facebook, eu tô falando o que eu sei, porque eu estudo. Cara, estudar não é só você ler, não, é você assistir também. Quando você assiste, você está estudando. E eu recomendo a vocês, assistir, você aprende muito mais do que ler. Porque quando você está assistindo, você está participando daquilo lá, você está vendo aquilo acontecer. Entenderam? Então vão assistir documentário, ou vai assistir seriado. Aqui eu vou indicar... Cadê? Eu não sei se eu posso colocar um trailer aqui pra tocar. Eu não sei. Não sei. Cadê? Deixa eu ver. Cara, eu tô assistindo. Ah,
Aí, eu tô assistindo esse seriado aqui, ó, que chama Messiá. É o Messias. Aqui, ó, um agente da CIA, tudo tem a CIA na parada. Investiga uma figura carismática que inicia um movimento espiritual e provoca estabilidade política. Uma história de ficção não baseada em fatos reais. Ele está falando que isso aqui é ficção. Mas imagina isso aqui, ou assista esse seriado aqui, imaginando que isso possa estar acontecendo, que isso possa ser real. Entendeu? Assista esse seriado imaginando que isso possa ser uma história real. Imagina. Talvez eles estão colocando aqui ficção baseada nos fatos. Cara, porque a gente não tem acesso a informação nenhuma. Se você acha que você vê tudo, cara, você está muito enganado. Você está muito enganado. Tudo é manipulado. Aqui mesmo mostra. A hora que eles começam a divulgar um vídeo dele do furacão, vê a menina que divulgou, eles já falam, bloqueia ela nas redes sociais. Bloqueia ela. É o que está acontecendo comigo, cara. Eu tô sendo bloqueado nas redes sociais, porque eu chamei a atenção do mundo inteiro. Então, cara, eu tô dando dinheiro no meu Facebook e por dia, não aparece uma solicitação de amizade por dia. No máximo é uma, duas, cara. Cara, tem um cara distribuindo dinheiro que sorteou para uma única mulher R$3.000. Simplesmente para ela falar a frase. Ela escreveu a frase, Ézio, com você eu sou iluminado. Ela ganhou R$3.000. E todos aqueles que estão escrevendo Ézio, com você eu sou iluminado, estão ganhando também. Então, meus amigos, tem um cara distribuindo dinheiro e pondo pau pra torar no mundo inteiro. Cara, eu tô mandando vídeo, mensagem, falando, é com o mundo inteiro, cara, é com o mundo inteiro. Se não tenho resposta, é porque isso aqui é manipulado. Porque toda a rede, a gente acha que isso aqui é verdade, chega na gente o que a gente precisa, o que eles acham que a gente precisa que chega. A gente não, as coisas poderosas, as coisas grandes, as notícias grandes são todas barradas. E todo mundo já sabe como que é o esquema quando um jornal quer fazer um protesto. Se na primeira página tiver uma foto de uma receita ou de um versículo, qualquer coisa, ali era para ter uma notícia, não tem. Então, eles já sabem como que a imprensa manipula para estamos sendo censurados. Eles já sabem. É simplesmente fazer, se tiver, você está fudido. Então, o que acontece? Tudo neste mundo é manipulado. Tudo. A gente tem acesso a muito pouca coisa. Por isso que eu falo, porque não tá chegando muita pouca gente em mim. Cara, eu tô dando dinheiro. Eu tenho R$1 milhão na minha conta para mim dar dinheiro pro povo. E o povo não vem até mim. A minha história não vai pra frente. Entendeu? Tem um cara dando dinheiro. Tem muita gente passando fome, cara. E tem um cara dando dinheiro e vocês estão privando eles disso. Então, assista isso aqui. Agora eu vou pôr outra aqui também. Mano, esse seriado aqui, cara, ele se passa aqui no Brasil. Ele chama O Escolhido. Conta a história de um Messias também aqui no Brasil, lá no Pantanal, na cidade de Água Azul. 3 médicos vão pra lá pra vacinar o povo porque tá um surto de zika. Agora, meus amigos, substitui pega 2020 pra cá, tira a zika e coloca a Covid. Que eles foram pra lá pra vacinar pra Covid. É esses 3 médicos que apareceram. Imagina. E na cidade, eles não aceitam nada que é de remédio. Porque lá eles têm o cara que cura eles. Então eles não precisam de remédio. Química adoece eles. Então você assiste esse seriado simplesmente tirando a zika e colocando o Covid. Pra tudo que tá acontecendo no seriado naquele momento. Desde 2020 para 2021 começou a vacinação. Desde o ano passado pra cá. Essa aqui tem 2 temporadas. A primeira temporada, ela é mais ou menos, ela é muito mais devagar, você vai conhecendo a história, tudo. Mano, mas na segunda temporada, cara, o pau tora. Você vê como que esse cara que é o escolhido, como que ele trata as pessoas. Ele é um amor de pessoa, mas o povo é tão enjoado, tão chato, todo mundo quer tudo pra última hora. Cara, no dia que ele vai fazer a cura dos povos, do jeito que ele proclama a cura pra eles, cara, do jeito que ele faz, do jeito que ele faz com o povo, cara, eu fiquei muito louco, muito doido, cara. Porque é uma cena extraordinária de assistir. É lá daquele tipo
que um escolhido de Deus tem que fazer com o povo chato, com o povo enjoado, com o povo pidão. É daquele tipo que ele tem que fazer. Então, se você não assistiu, cara, assiste esse seriado. Eu recomendo demais. É esses dois que eu queria apresentar pra vocês. Aqui, ó. Eu não ia apresentar, não, mas apareceu. Não. Esse aqui é o idiota favorito de Deus. Cara, ele conta a história de um americano que apareceu um dia, ele tava saindo da casa dele, uma nuvem jogou um raio nele, e ele começou a brilhar. Aí os anjos falam que ele é o escolhido, que Deus escolheu ele, para ele espalhar a mensagem, que o apocalipse tá começando. Esses quatro aí são os 4 cavaleiros do apocalipse. Peste, fome, guerra e morte. São os 4 cavaleiros aparecendo. Cara, imagina um trem desse acontecendo na vida real, mas como as redes são muito manipuladas, a gente não vê que isso está acontecendo de verdade. Talvez eles estão simplesmente filmando o que está acontecendo, a gente está assistindo, toda a produção é em live action, e a gente acha que isso não está acontecendo, que é simplesmente uma historinha, uma coisinha ficcional. Mas, cara, pensa assistindo esses 3, esse e esse, imaginando que toda essa história é real. Essa é a minha dica para vocês. Então, vamos lá pro que interessa, porque eu que chamei vocês aqui. Opa, subiu demais. Aqui. Já apareceu ali, então vamos deixar. Deixa eu tomar um gole de água aqui, o trem fluir mais fácil, poder falar melhor com vocês. Porque agora, meus irmãos, o mistério da humanidade, de onde veio Deus, como Deus criou o universo, como tudo foi formado, vai ser resolvida. Então, meus amigos, como eu disse no vídeo anterior, a Gênesis do tempo é o último episódio da série. Ele ali, eu vou explicar da onde que o tempo veio, como que ele começou a passar. Até aqui eu expliquei só o funcionamento dele. O último episódio da série, o tempo, vai ser a Gênesis do tempo. Eu vou explicar como o tempo começou a passar. Fechou? Então vamos lá. Número 3. Esse é o episódio 3. A criação. A criação. Vamos lá ler. A criação do universo pode-se dizer que é o maior mistério, que é o seu maior mistério. De onde ele veio? O que originou toda a energia que deu origem ao Big Bang? Será que existe um criador ou tudo partiu do nada? Agora vamos mostrar como Deus criou o universo. 3.1 A criação de Deus. Antes de conhecermos como Deus criou o universo, temos que entender como Deus foi criado. Tá vendo? Tem que entender como Deus foi criado. Para entendermos a criação de Deus, temos que ir além do universo, na dimensão que está acima. Esta dimensão é o contrário do vazio, um lugar onde não existe espaço vazio, que chamaremos de dimensão do nada, porque não existe nada, absolutamente nada. É nada, é o nada, onde existia apenas o nada antes da criação em si de Deus. Como o nosso universo é vazio, e esse vazio é todo escuro ou preto, é a cor preta, que absorve toda a luz, como a dimensão do nada é a dimensão contrária do nosso universo, então podemos concluir que o nada é todo branco, que é o contrário do preto. O contrário do preto, o contrário do escuro é o claro, o contrário do preto é o branco. O branco é eterno. Por que é eterno? Porque, diferentemente do nosso universo, que tem um fim, o nada é infinito e eterno. Todavia, junto com o nada, existe uma entidade bastante conhecida de nós, o tempo. Como sabemos que o tempo existia junto com o nada? Porque podemos fazer a seguinte pergunta. Se você pode realizar a ação, é porque a ação acontece. Aí, como que é a pergunta? Por quanto tempo existia apenas o nada?
Você pode fazer essa pergunta: por quanto tempo existia apenas o nada? Mostrando que mesmo quando existia apenas o nada, o intervalo de tempo também passava. Ele também tinha um intervalo passando. Então, por isso que você pode fazer essa pergunta, porque o intervalo também passava quando existia apenas o nada. Com a possibilidade dessa pergunta, nos mostra que quando existia apenas o nada, o intervalo que chamamos de tempo também existia. Então, como o tempo é o intervalo, então nada era tudo que existia. Com isso, podemos fazer a seguinte afirmação, podemos fazer a seguinte ação, que é falar. Podemos fazer a seguinte ação, a ação de falar. Não adianta ser tudo e ser nada. Cara, não adianta você ser tudo e você ser nada. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo, se você não tem amor, se você não tem o carinho, se você não tem alegria, se você não tem felicidade e se você não tem saúde. Você tem tudo, porém você tem nada. Então não adianta você ter tudo e ter nada. Então, não adianta ser tudo e ser nada. Então, o milagre acontece. Do nada surge tudo. Não adianta ser tudo e ser nada. Então, do nada surge tudo. E o que seria o tudo? É simplesmente Deus. Com o passar do tempo, o nada ganha forma de uma existência ou vida, dando origem ao nosso amado e querido Deus. Portanto, Deus é a existência do nada, consequentemente a existência de tudo. Tá aí, meus amigos. Esse parágrafo aqui é a criação de Deus. Esse parágrafo inteiro aqui são 1, 2, 3, 4, 5 linhas. É a criação de Deus. É o versículo da criação de Deus. Ih, não tem jeito de eu colocar. Esqueci que tá no PDF. Foi mal. Então, meus amigos, esse aqui é o versículo da Gênesis de Deus. Aqui, Deus começa a existir. A partir do momento que Deus começa a existir, o que ele faz? Ele transforma o nada em céu. Então vamos ver como foi isso. 3.2. A criação do céu. Depois que Deus passa a existir, com todo o seu poder e sabedoria, ele observa que a existência de apenas um ser é como se não existisse. Então ele se divide em 3. Ele vê, ser só um, cara, é a mesma coisa de você não existir. É igual o tempo, cara. Ser só ele é a mesma coisa dele não existir. Então por isso que ele dá um jeito de fazer as coisas surgirem, para que ele tenha companhia, para que alguém saiba que ele exista. Porque se você pode existir, mas se ninguém souber que você não existe, cara, você simplesmente não existe. Então Deus, o que ele faz? Ele vê isso e se divide em 3, dando origem, assim, à Trindade Divina, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Yahweh, Yeshua, Roat, Rokodesh. Com isso, Deus cria a sua família primordial. Deus aprecia tanto o fato de não ser mais apenas um, que decide criar ainda mais seres, criando assim todos os anjos para o adorarem e entoarem louvores em sua homenagem, fazendo do nada o céu de Deus. Entre todos os anjos, Deus cria o anjo perfeito, que seria o líder dos anjos por muito tempo. Esse anjo era perfeito em beleza e sabedoria, e o seu nome era Luluzinho, Lúcifer. Lúcifer comandou os anjos de Deus por muito tempo.
Quando Deus criou os anjos, ele não informou a eles que eles tinham direito de escolha, fazendo que todos os anjos vivessem apenas em função de adorar a Deus. Mas Deus, com toda a sua sabedoria, sabia que um dia poderia se levantar alguém que iria querer mudar isto. Porque se Deus não informa para os anjos que eles tinham poder de escolha, fica como se Deus fosse um tirano. Esse sistema implantado por Deus no céu era perfeito e durou por muito tempo. Um dia Lúcifer, com toda a sua sabedoria que Deus tinha dado e com todo o conhecimento que ele tinha adquirido em estudar como é a existência na presença de Deus, Lúcifer estudou como que era viver na existência, como era existir na presença de Deus. Ele já sabia como era existir na presença de Deus. Apareceu nele o desejo de saber mais, saber como seria a existência sem a presença de Deus. Lúcifer queria estudar, compreender como seria a existência dele se ele não tivesse Deus. Com isso, Lúcifer chega para Deus e requisita permissão para que ele saísse da presença divina de Deus e fosse conhecer como seria a existência sem a sua presença. Deus orienta a Lúcifer a não fazer isto, porque ele tinha sido criado para viver na presença de Deus. Porém, Deus não o proíbe. Deus não proíbe Lúcifer de se quiser estudar, ir estudar ou não. Então, com isso, Lúcifer, por conta própria, se ausenta da presença de Deus e passa a viver sem ele. Lúcifer descobre que a existência sem a presença de Deus também era boa. Era bom viver na ausência de Deus também. Porque assim ele era livre para fazer o que quisesse e não existir apenas em função da vontade de Deus. Lúcifer viu que quando você não tem atrelado a alguém te dando ordem, alguém te fazendo, você é livre, cara. Você faz o que você quiser, você vive da forma que você quiser. Se você quiser adorar, você adora. Se você não quiser, você adora. Mas sabendo que isso não tem punição nenhuma, cara. Você é livre. Que mal tem você ser livre, cara? Que mal tem você querer viver só pra você? Entendeu? Então Lúcifer viu que era boa viver sem a ausência de Deus. Entendeu? Lúcifer arquiteta um regime que seria gerado pela presença e pela ausência de Deus. Podemos dizer pelo bem e pelo mal, porque o mal é apenas a ausência de Deus, exatamente como as trevas é a ausência de luz e o frio é a ausência de calor. Lúcifer volta para a presença de Deus e propõe a Deus a implantação deste regime. E este regime seria regido por Deus e por ele. Deus, no seu íntimo, fica maravilhado, porque o filho queria ser igual ao pai. Devido a um dos maiores orgulhos para um pai é quando o filho deseja ser igual a ele. Porém, Deus não aceita implantar este regime no céu, porque como Deus sabe de todas as coisas, ele sabia que um regime assim poderia acarretar em muitas guerras, e ele não queria que o céu perdesse a sua paz eterna. Com isso, Deus dispensa Lúcifer e se ausenta do seu trono. Lúcifer, como queria muito criar esse regime, introduz em seu coração a primeira doença, que é a ansiedade. A primeira doença a surgir chama-se ansiedade. O problema de você viver na ausência de Deus é que você atrai as coisas ruins para você, as coisas que são livres. As coisas que são livres, você atrai elas. Então, Lúcifer, quando ele quer viver na ausência de Deus, ele atrai a primeira doença. Como Deus tinha se ausentado de seu trono e ninguém sabia para onde ele tinha ido, Lúcifer aproveita da situação e consegue converter 1/3 dos anjos do céu sobre como seria bom o seu regime. E com isso explode uma rebelião no céu, onde o exército dos anjos que não aderiram à ideia de Lúcifer, comandados pelo anjo Miguel, conseguem derrotar Lúcifer. Quando Deus volta e vê todo aquele alvoroço que Lúcifer tinha criado, ele fica muito chateado com Lúcifer e seus anjos, e os pega e envia para a terra, trancando-os aqui. Agora, o pau
vai torar. Porque agora eu vou falar do que vocês mais sonham em saber, seus físicos. Vocês passam a vida inteira observando o universo, estudando a porra toda e não conseguem saber como é que é isso aqui. (3.3) A criação do universo. Quando Deus se ausenta do seu trono, ele já sabia o que iria fazer. Ele iria criar um lugar onde o regime que Lúcifer tinha proposto poderia ser implantado perfeitamente. Com isso, Deus vai até o ponto central do céu para ali criar o universo. Deus já tinha em seu consciente o universo pronto. Então Deus chega ao ponto central do céu, ele profere a seguinte palavra. Deus profere a ação. Ele pensou, ele criou, agora ele está fazendo a ação, ele está criando a ação. A palavra é expanda-te. Com isso, cria-se forças de expansão no ponto central do céu, fazendo que surja um pequeno ponto vazio, que é o nosso universo, que seria a criação. Quando se cria a força de expansão, logo em seguida cria a força de contenção à expansão. Aqui podemos notar claramente as 3 leis de Newton. Foram criadas no início do universo. A primeira lei de Newton, que é a inércia, é vista antes de Deus proferir a palavra expanda-te, porque se não tem nenhuma força atuando, tudo tende a ficar como está. A segunda lei de Newton é originada depois que Deus profere a palavra. Com isso, cria-se a força de expansão, que está no sentido saindo do centro. A terceira lei de Newton é criada imediatamente depois que a segunda lei é criada. Com a criação da ação, cria a força de... Depois da criação da ação, que é a força de expansão, imediatamente surge a reação, que é a força de contenção à expansão, que tem sentido voltado em direção ao centro, tem sentido oposto à força de expansão. Essa força de contenção consegue segurar a expansão acelerada do céu, porém ela não para a expansão devido ao céu ter criado uma velocidade de expansão, devido a ela ter o mesmo módulo da força de expansão. Com isso, volta a agir a lei da inércia. Se a somatória das forças for igual a zero, o objeto permanece em movimento retilíneo uniforme constante. E estas forças de contenção estão dentro do vazio criado pela expansão do céu. Com isso, no ponto central do céu, vai existir uma enorme concentração de forças, fazendo que apareça uma energia primordial. Uau! Apareceu a energia. Com a expansão do universo, as forças de expansão vão puxando as forças de contenção, fazendo que elas estiquem e cresçam até atingir o módulo da força de expansão. Com isso, vai criando uma enorme concentração de energia no ponto central, chegando a um ponto que essa concentração de energia é tão grande que ela entra em colapso, criando a primeira explosão, ou primeiro Big Bang. Quando ocorre a explosão, as forças de contenção da expansão são afrouxadas, fazendo que o céu passe a expandir de forma acelerada. O ponto vazio aumenta também de forma acelerada. Depois de um tempo, as forças de contenção voltam a se restabelecer, parando assim a expansão acelerada. Ela não para a expansão, ela para a expansão acelerada e o universo volta a expandir em velocidade de retilínea constante. Entretanto, quando as forças de contenção se restabelecem, o espaço vazio é maior que quando a energia entrou em colapso, fazendo que a intensidade dessas forças seja menor que a primeira, devido a elas estarem concentradas em um espaço maior.
Como as forças de expansão continuam a atuar, acontece o mesmo processo. Elas vão esticando as forças de contenção, que vão aumentando até atingir o limite da força de expansão e criando mais uma vez uma concentração de forças no ponto central do vazio do universo, consequentemente criando uma grande concentração de energia no ponto central do vazio. Mais uma vez essa concentração de energia chega novamente a um ponto que ela entra em colapso, gerando mais uma vez uma grande explosão. O segundo Big Bang. Contudo, essa concentração de energia no ponto central sempre será a mesma. Como as forças de contenção diminuem sua intensidade, ela levará cada vez mais tempo para atingir o ponto de colapso. E isso acontece consecutivamente e eternamente, mostrando-nos que o universo não é formado por apenas um Big Bang, mas vários. Esta diminuição das forças de contenção, diminuição da intensidade das forças de contenção, pode ser observada em um pedaço de material elástico, seja plano ou em 3 dimensões, que é submetido a forças de expansão em todas as direções, fazendo expandir sua área ou volume. Quando essas forças superam a força que ligam os átomos desse material, cria-se um espaço vazio no seu centro. E à medida que o diâmetro do espaço vazio aumenta, a velocidade de expansão também aumenta, porque as forças de contenção terão uma intensidade menor devido a estarem aplicadas cada vez em um espaço maior, fazendo com que a expansão seja acelerada, mostrando que quanto maior for o espaço vazio no centro do pedaço de material elástico, menor será a intensidade das forças que continham essa expansão, mesmo que essas forças de expansão permaneçam as mesmas. A figura abaixo nos mostra a criação das forças de expansão. Figura 27, a criação da força de expansão. Imagine isso aqui tudo branco. Chegou Deus e falou: expanda-te. Na hora que ele falou expanda-te, criou-se a força de expansão, F expansão, que são esses vetores, que eles têm sentido saindo do centro, elas saem do centro. Então, são vetores de força saindo do centro. Na figura seguinte, observamos a criação da força de contenção da expansão. Figura 28, criação das forças de contenção e expansão. Aqui nós temos a força de expansão. Este circunferência aqui, este buraquinho, é o vazio criado pelo movimento gerado pelas forças de expansão. E esses vetores minúsculos aqui, ó, são as forças de contenção da expansão voltadas para o centro. Pode ver que gerou uma concentração muito grande de vetores de força no centro. Nesta figura, observamos a criação da energia primordial que dará origem ao Big Bang. Figura 29, surgimento da energia primordial. Aqui estão as forças de expansão continuam atuando. O espaço vazio cada vez mais vai aumentando. Tá vendo? Ele era deste tamanho. Agora pode ver que ele aumentou. Continua a concentração de forças de contenção. E começa a surgir algo muito interessante nesse ponto. Começa a surgir uma concentração de energia. Neste ponto central, começa a aparecer uma energia. Na seguinte, veremos o momento após o Big Bang, ou colapso da energia primordial. Momento após o colapso da energia primordial. Note mais uma vez que o espaço vazio está aumentando cada vez mais. A força de contenção continua atuando, as forças de expansão continuam atuando, as forças de contenção se afrouxaram, elas se desligaram do centro, porque a energia explodiu, então elas afrouxou. Na próxima imagem, observamos o restabelecimento das forças de contenção e mais uma vez o surgimento da energia primordial. Restabelecimento das forças de contenção e novamente o surgimento da energia. Note que o espaço vazio cada vez mais está aumentando. Note aqui que o vetor da força de contenção cada vez mais ele fica maior, porque ele está aplicado cada vez mais em um espaço maior. Mas a concentração dos vetores são sempre no ponto central. Quando a força de contenção ela atinge o limite da força de expansão, aí a força de expansão vai começar a esticar ela. Então o que acontece? Aí começa a aparecer a concentração de energia, mais uma vez. Então mais uma vez aparece a energia no centro.
Neste seguinte, observamos um instante após o segundo Big Bang, momento após o segundo Big Bang. Note que as forças se afrouxaram novamente, as forças de contenção, depois da explosão. O espaço vazio está cada vez maior, ele está só aumentando e as forças de expansão continuam atuando. Na próxima imagem, observamos mais uma vez o restabelecimento da força de contenção e o surgimento da energia primordial. Restabelecimento das forças de contenção e novamente o surgimento da energia primordial. Note, mais uma vez, a continuação da aplicação da força de expansão e o espaço vazio cada vez maior. Olha o tamanho que o vetor da força de contenção agora está. Ele já está muito grande. E note que o ponto de energia é sempre o mesmo tamanho. Olha lá para você ver, tá vendo? Ele tem sempre o mesmo tamanho, porque elas são as mesmas forças que o criam. E as forças, como elas estão aplicadas num espaço maior, a intensidade do vetor, o módulo do vetor pode ser até parecer que ele é maior, mas a intensidade da força ela é menor, porque ela está aplicada em um espaço muito maior. Então vai demorar cada vez mais tempo para atingir o limite para que surja a força, a energia, e que ela entre em colapso. Cada vez vai demorar mais tempo. Nesta última imagem, podemos ver o espaço logo após o terceiro Big Bang. Momento após o terceiro Big Bang. A força de expansão continua atuando e olha o tamanho que o espaço já está. Olha o tamanho do espaço vazio que já está. Olha o tanto que ele cresceu. Olha como ele cresceu. Então ele vai crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Pelas imagens, podemos ver claramente o aumento do espaço vazio e o aumento do tamanho do vetor da força de contenção da expansão, devido às forças serem aplicadas cada vez em um espaço maior. Porém, seu módulo permanece o mesmo, devido ao seu módulo máximo ser igual ao módulo do vetor da força de expansão, que permanece sempre o mesmo. Com isso, a intensidade da força de contenção diminui. Com essa diminuição, a intensidade levará um tempo maior. Com essa diminuição da intensidade, levará um tempo maior para que a energia atinja o seu ponto de colapso. A velocidade de expansão do universo gerada pela força de expansão, podemos afirmar com certeza, que ela é maior que a velocidade da luz. Devido, se ela fosse menor, a luz atingiria as extremidades do universo e seria refletida de volta, e poderíamos observar a luz voltando. Como isto não acontece, é devido que a velocidade de expansão é maior que a velocidade da luz. Agora eu vou entrar num ponto legal, vou até beber uma água aqui. Vocês me esperam um pouquinho. Essa aí é a idade, cara. Vocês são muito ingênuos, mano. A idade que vocês imaginam, a idade do universo, cara, você tá doido. Já tô no meio do vídeo mesmo, cara. Quem tá assistindo até agora é só os homens de verdade, os que querem saber de verdade. Então eu vou fumar. Todo pensador fuma. Todo. E dou uma ideia para todo intelectual que se acha foda. Você quer criar algo assim? Fume maconha. Principalmente a maconha do Brasil, a maconha sativa. Ela te faz pensar, ela te faz refletir, ela te faz entender, ela te faz compreender. Ela estimula seu cérebro a pensar cada vez mais, a procurar cada vez mais resposta para perguntas. Ela faz você falar o porquê isso é assim. A maconha, quando você ativa ela abre a porta do porquê. Por que isso tem que ser assim? Então você começa a questionar, você começa a buscar soluções para aquela pergunta que você fez. Então você vai criando teorias. Foi o que eu fiz, eu fazia perguntas e ia criando as teorias, até que eu formulei a teoria perfeita.
Então vamos continuar. 3.4. A idade do universo. Determinar com mais precisão qual é a idade do universo é um desafio que há décadas mobiliza cosmólogos e astrofísicos. A partir do século XXI, a estimativa mais aceita é a idade aproximadamente de 13,8 bilhões de anos. Agora iremos demonstrar que a idade do universo é muito maior do que imaginamos. Para isso, vamos levar em conta o diâmetro total do universo observável, que é aproximadamente de 92 bilhões de anos-luz. Portanto, se o diâmetro do universo é de 92 bilhões de anos-luz, isso mostra que é impossível que a idade do universo seja apenas 13,8 bilhões de anos. Portanto, como podemos estimar a idade mais próxima para o universo? Para isso, devemos entender que antes do Big Bang, tudo que existia no universo estava junto em um único ponto, e depois do Big Bang, tudo começa a se afastar. Portanto, devemos pegar as galáxias que estão nos extremos do diâmetro total do universo observável e calcular qual é o tempo necessário para que elas ficassem separadas por esta distância. Primeiro, vamos demonstrar que mesmo que se essas galáxias se afastaram uma da outra com velocidade igual à velocidade da luz, elas levariam um tempo muito maior que a idade do universo para ficarem separadas a essa distância. Pela equação do movimento retilíneo uniforme, temos S é igual a S0 mais V vezes T. Para S0 igual a zero, temos S é igual a V vezes T. Isolando T, temos T é igual a S sobre V. Como elas estão se afastando, podemos somar suas velocidades. Se uma está em sentido oposto à outra, é velocidade resultante. Você soma as velocidades. Se ambas estão no mesmo sentido, você subtrai as velocidades. Como elas estão se afastando, elas estão viajando em sentidos opostos. Então você pode somar as velocidades. Então, se V é igual a C, velocidade da luz, então a velocidade V vai ser igual a 2 vezes a velocidade da luz, que vai ser C mais C, que é igual a 2 vezes C. Então, o tempo T é igual a 92 bilhões de anos, vezes C, vezes a velocidade da luz, dividido pela velocidade das galáxias, a velocidade resultante. Velocidade relativa, chama-se velocidade relativa, que é 2C. Simplificando C com C e dividindo 92 por 2, temos que o tempo é igual a 46 bilhões de anos. Portanto, se as galáxias que estão nos pontos extremos do diâmetro total do universo observável se afastassem uma da outra com velocidade igual à velocidade da luz, elas gastariam 46 bilhões de anos para se afastarem à distância do diâmetro total do universo observável, mostrando que a idade que imaginamos do universo está errada. Porém, sabemos que a matéria não viaja na velocidade da luz. Portanto, qual seria a velocidade de afastamento dessas galáxias? Pelo desvio da luz para o vermelho, temos a ilusão que quanto mais distante está uma galáxia, mais rápido ela está se afastando. Porém, isso não é verdade, porque quando observamos uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz da nossa galáxia, observamos esse desvio para o vermelho da luz, achando que a galáxia está se afastando com uma velocidade muito grande. Contudo, se existir vida nessa galáxia e eles olharem para a nossa galáxia, que logicamente está a 13 bilhões de anos-luz deles, eles observariam também esse mesmo desvio para o vermelho da luz, tendo a ilusão que nossa galáxia está se afastando com uma grande velocidade. Porém, nós sabemos que a velocidade de deslocamento da nossa galáxia não é muito grande, que é de 630 km por segundo, que é muito abaixo da velocidade da luz. Se adotarmos a velocidade da nossa galáxia como referência e jogando uma margem de 10 vezes esta velocidade,
para ambas as galáxias que estão nas extremidades do diâmetro do universo observável, como teremos a idade aproximada do universo. Como elas estão se afastando, podemos somar suas velocidades pela velocidade relativa. Portanto, o V total vai ser igual a 10 vezes 630 mais 10 vezes 630, ficando o V total igual a 12.600 km por segundo. Adotando a velocidade da luz sendo aproximada 300.000 km por segundo, temos o tempo é igual à distância sobre a velocidade total. Vai ser 92.000 vezes 10 elevado à nona anos, que é 92 bilhões de anos, vezes 300.000, dividido por 12.600. T é igual a 92 vezes 10 elevado a 9, vezes 23,8995, que é a divisão de 300 por 12.600. T é igual a 2.190,474 vezes 10 elevado a 9. Esse valor aqui é a multiplicação deste com este. T é igual a 2,190,474 vezes 10 elevado a 12 anos. Portanto, a idade total mais próxima do universo é de 2,19,474 trilhões de anos, muito maior do que a idade que imaginamos hoje em dia. Porém, essa idade é a idade de quando houve o primeiro Big Bang. Por que quando houve o primeiro Big Bang? Porque essas galáxias que estão na extremidade do universo, elas foram criadas no primeiro Big Bang. Então, esse tempo de 2 trilhões 19,0474 anos é de quando houve o primeiro Big Bang, quando criou as primeiras galáxias, que formou as primeiras galáxias, que estão na extremidade do diâmetro do universo observável. E a noção que temos de que o universo possui apenas 13,8 bilhões de anos vem de que essa idade não pode ser. Isso aqui está errado. Esta idade é de quando aconteceu o último Big Bang. A radiação que a gente está observando de 13 bilhões de anos luz, 13,8 bilhões de anos, que acreditamos que é a idade do universo, é a radiação de fundo gerada pelo último Big Bang que aconteceu. Entenderam? Então vamos lá. Vou dar uma paradinha aqui que eu preciso... Bom, pessoal, dando continuação aqui o vídeo. 3.5, a criação da matéria. Esse aqui é para o Sr. Higgs, Sr. Físico Higgs, que diz que existe o bóson de Higgs, que existe o campo de Higgs, blá 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 blá. Essa aqui é para você, Higgs. Essa aqui é sua homenagem. Você viveu para ver eu destruir o seu bóson de Higgs. E você viveu para ver como realmente a criação é feita. Seja bem-vindo ao clube. Quando a energia do ponto central do vazio, formado pela expansão do céu, entra em colapso, ela se fragmenta em inumeráveis e minúsculos filamentos de energia. Esses minúsculos filamentos de energia possuem uma pequena parte. Elas possuem uma pequena parte da energia primordial, a energia gerada pelas forças de contenção. Então, esses filamentos possuem uma pequena parte e irão converter toda essa energia em energia cinética até atingir a velocidade da luz. Então, a energia que o filamento tem da energia primordial consegue converter toda em energia cinética, fazendo que aquele filamento atinja a velocidade da luz. Entretanto, isso não acontece, devido que neste ponto está concentrada uma enorme energia. Portanto, neste ponto existirá uma enorme massa,
Porque massa é energia parada. Se a energia lá do Big Bang estava parada, ela estava só girando em torno do seu próprio eixo, porque toda energia gira em torno do próprio eixo, toda aquela energia está convertida em massa. Então tem uma massa ali gigantesca. Como isso? Como isso? Aqui ó, o O tá errado. Com isso existirá uma enorme força gravitacional. Que quando o filamento de energia começa a se deslocar, ele deveria atingir a velocidade da luz. Porém, algo acontece. A força gravitacional, que está na direção contrária ao sentido da explosão, irá agir neste filamento de energia, não deixando que ele atinja a velocidade da luz, fazendo que ele não converta toda a energia que ele tinha da energia primordial em energia cinética. Porém, a quantidade de energia que não foi convertida em energia cinética, ela não pode se perder. Ela tem que ser transformada em algo. Porque energia ela não se perde, ela se transforma. Ela não pode simplesmente, não tem mais energia, se perdeu. Não, ela tem que se transformar. Energia ela não se perde, ela se transforma. Então o que acontece é, essa energia que não foi convertida em energia cinética cria camadas esféricas de energia em torno do filamento. Essas camadas são a massa da matéria, porque massa é energia não convertida em energia cinética, criando assim as partículas fundamentais, que são os quarks e os leptons. São as primeiras partículas a serem criadas. Os quarks são 6 tipos, que são o quark up. Presta bem atenção nesses 2 primeiros quarks. Eles são os mais importantes. O quark down, o quark strange, o quark sharp, o quark bottom e o quark top. Os leptons, até o momento, hoje em dia, são conhecidos 6 tipos, sendo o mais famoso é o elétron. Entendeu? Então, o elétron, ele é uma partícula fundamental. Ele é um lepton. O elétron ele é um lepton. Outros 2 leptons menos conhecidos e que também possuem carga negativa, como o elétron, são os tau e o muon. Os outros 3 leptons são o neutrino do elétron, o neutrino do tau e o neutrino do muon. Observe a imagem abaixo. Filamento de energia sendo atraído pela força gravitacional. Ocorreu a explosão, certo? Ela se fragmentou em inumeráveis filamentos de energias, certo? Esse filamento de energia começa a se mover. Ele deveria atingir essa velocidade v, deveria ser igual à velocidade da luz. Porém, como a força gravitacional, porque esse filamento aqui, ele também possui uma massa. Não é só energia, porque como ele é um filamento de energia primordial, essa energia ela tem uma massa. Então o filamento ele tem uma massa nele, porque ele é alguma coisa, ele existe, ele é alguma coisa, então ele tem uma massa nele. Então este filamento ele deveria se deslocar na velocidade da luz, mas como a força gravitacional puxa ele para trás, essa velocidade ela será bem abaixo da velocidade da luz. Filamento de energia, aqui ó, filamento de energia. Figura 36, camadas de energias formadas em torno do filamento. Então o que acontece? Como ele não atinge a velocidade da luz, ele atinge uma velocidade muito abaixo, a energia perdida pela diminuição dessa velocidade, diminuída pela diminuição dessa velocidade, ela tem que se transformar em algo. O que ela faz? Ela cria camadas esféricas de energia em torno do filamento. E essas camadas de energia, meus amigos, é que são a massa da matéria. O que acontece?
Para você balancear a equação, a energia inicial ela é m vezes v c ao quadrado sobre 2, energia cinética. E o que acontece? Como o filamento não atinge a velocidade v, então ela supõe que ela atinge 0,1 v. Então ela perdeu, supõe que ela era 100, ela passou só a ser 10. Então ela perdeu 90% da sua velocidade. Então essa perca de velocidade quer dizer que está tendo uma diminuição de energia. Porém, essa energia que diminuiu, ela tem que ser convertida. Aí o que acontece? Ela é convertida em massa para balancear a equação, para que C inicial seja igual a uma massa maior vezes uma velocidade menor dividido por 2. E isso seja igual a massa do filamento vezes a velocidade da luz. Igualando a energia cinética do filamento, aqui ó, energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Igualando a energia cinética do filamento quando ele atinge a velocidade inferior, que é a velocidade da luz, com a energia que ele teria quando atingisse a velocidade da luz, podemos calcular quantas vezes a massa do filamento aumentou. Se V atingir somente 1% da velocidade da luz, temos V é igual a 0,01 vezes C. Esse do filamento, com V igual a 0,01 vezes C, é igual a esse do filamento com velocidade C, velocidade da luz. Então, a massa final da partícula, ela é vezes a velocidade que ela está, dividido por 2, é igual a massa do filamento de energia, vezes C ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado, dividido por 2. Cortando 2 com 2, temos que a massa final da partícula ela é vezes 0,1 vezes C, substituindo, né, a velocidade aqui, ó. 0,01 vezes C ao quadrado vezes C elevado ao quadrado. É igual a massa do filamento vezes C ao quadrado. Massa final da partícula vezes 0,001 vezes C ao quadrado é igual a massa do filamento. Simplificando C com C, temos que a massa final da partícula vai ser igual a massa do filamento dividido por 0,001. Tá certo. A massa final da partícula é igual 10.000 vezes a massa do filamento. Então, você pode ver, se o filamento atingir apenas 1% da velocidade da luz, a sua massa vai aumentar 10.000 vezes. Portanto, se o filamento de energia primordial atingir somente 1% da velocidade da luz, a massa da partícula criada será 1000 vezes a massa do filamento de energia que a originou. Como o elétron é um lepton e os leptons são partículas únicas, então podemos calcular qual é a massa do filamento de energia dos elétrons da nossa galáxia. No início, quando o elétron é criado, quando as partículas são formadas, eles atingem somente a velocidade de deslocamento da nossa galáxia. Por quê? Eles estão agrupados e a nossa galáxia está viajando com a velocidade dela. Então, consequentemente, aquelas partículas tinham que estar deslocando nessa mesma velocidade, que possui 630 metros por quilômetro. 630 km por segundo. Com esta velocidade, podemos calcular a massa dos filamentos de energia dos elétrons. Agora, igualando a energia cinética do elétron com a energia cinética que o filamento teria ao atingir a velocidade da luz, temos energia cinética do elétron é igual à energia cinética do filamento. A massa do elétron vezes a velocidade do elétron ao quadrado sobre 2 é igual à massa do filamento vezes C ao quadrado. A massa do filamento é igual à massa do elétron vezes o elétron ao quadrado dividido por C ao quadrado, onde C é aproximadamente 300.000 km por segundo. A massa do filamento vai ser igual à massa do elétron vezes 300, a velocidade de deslocamento, dividido por 300.000. A massa do filamento vai ser igual a 0,021 elevado ao quadrado.
A massa do filamento vai ser igual à massa do elétron, que é 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas, multiplicado por 0,0000441. A massa do filamento é igual a 4,01756 vezes 10 elevado a menos 36 quilogramas. Olha que ela é muito menor que a massa do elétron. A massa do filamento de energia que deu origem aos elétrons é de 4,0175 vezes 10 elevado a menos 36 kg. Fazendo a razão da energia cinética do filamento com a velocidade inicial do elétron pela energia cinética do filamento com a velocidade da luz e multiplicando por 100 e subtraindo este valor de 100, podemos achar quantos por cento a energia primordial do filamento foi convertida em massa. Aqui, ó, a energia do filamento com a velocidade do elétron e a energia do filamento com a velocidade da luz, vezes 100 é igual a 0,00041. 100 menos 0,001441 é igual a 99,999599%. Portanto, 99,999559% da energia primordial do filamento foi convertida em massa. Entenderam? Então, mostra que se o filamento tiver apenas a velocidade, tiver a força gravitacional deixou o filamento atingir somente a velocidade de deslocamento da nossa galáxia, a energia transformada em massa foi de 99,999559% da energia primordial que o filamento tinha para se deslocar na velocidade da luz. Então, com essa diminuição da velocidade, a energia se converteu quase 100% em massa, ficando simplesmente apenas a massa do filamento. Agora mais uma. Origem dos sinais das cargas das partículas. Os sinais das cargas das partículas vêm da força de expansão do céu e da força de contenção da expansão. Como a força de expansão é no sentido saindo do centro, ou no sentido de aumentar o espaço vazio do universo, ela tem um sinal positivo, o mesmo sinal do próton. E a força de contenção é no sentido voltando para o centro, ou no sentido de diminuir o espaço vazio do universo, seu sinal é negativo, exatamente igual ao sinal do elétron. Portanto, o sinal da carga positiva vem da força de expansão e o sinal da carga negativa vem da força de contenção. A formação do próton e nêutron. Como o elétron ele é um lepton, ele já é formado, ele é uma partícula fundamental, então ele não é agrupamento não. Já o nêutron e o próton, eles são agrupamentos de quarks. Então eles são formados por três partículas, que são três quarks, eles são formados por três quarks. Os quarks ups e down, aqui eu falei que eles eram importantes, os dois primeiros, se ligam através da força elétrica formando os prótons e os nêutrons. Os prótons são formados por dois quarks up, que possuem cargas 2 mais 2/3 de Q, que é a carga fundamental do elétron, e o down possui carga menos 1/3 de Q, carga fundamental do elétron. E o nêutron é formado por dois quarks down negativos, os quarks down são negativos, e um quark up positivo. As massas dos quarks são somadas aumentando a força gravitacional. Aqui, ó, quando eles se juntam, os quarks, quando eles se ligam, a massa deles são somadas, que faz aumentar a força gravitacional neles, fazendo que eles diminuam ainda mais a sua velocidade, diminuindo assim a sua energia cinética. E mais uma vez, essa energia cinética que diminui é convertida em camadas
de energia em volta desse pequeno aglomerado de partículas, aumentando a massa do aglomerado. A configuração das ligações entre os quarks deve ser o que gera um equilíbrio perfeito entre as forças de atração entre os quarks de sinais diferentes e a força de repulsão entre os quarks de mesmo sinal. A melhor configuração para formar o próton é uma ligação em linha reta, onde estará um up, depois um down e logo após outro up, onde um up atrai somente a metade da carga do down e o outro up atrai a outra metade da carga do down, formando assim um equilíbrio perfeito entre as forças. Observe a imagem abaixo. Configuração das ligações dos quarks e dos prótons. Aqui, ó, é um up positivo e um up negativo na outra extremidade e um up negativo no meio. Então, este up atrai a metade dessa carga para ele e este outro up atrai a outra metade da carga para ele. Esquema das forças de atração e repulsão dos quarks do próton. Aqui está o esquema das forças. Aqui o up, ele está atraindo o down e está tendo repulsão do outro up. Exatamente contra o outro up. Ele está tendo atração. Ele está tendo aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Este up está tendo a força de atração entre o down. Ele está sendo atraído pelo down. E ele está submetido à força de repulsão que está gerando este outro up lá da extremidade. O outro up é a mesma coisa. Tem a força de repulsão gerada pela carga deste up, que é saindo, e tem a força de atração do down sobre ele. E o down possui as duas forças de atração. A força de atração que este up faz sobre ele e a força de atração que este up faz nele. Notem o esquema. Este up está a uma distância d do down. E este down está a mesma distância d do up. E os dois ups estão a distância 2d entre eles. Somando as cargas dos ups e dos down, temos a carga do próton. Mais 2/3 de Q, mais 2/3 de Q, menos 1/3 de vezes Q, que é igual mais Q, que é exatamente a carga do próton, que é igual à carga elementar do elétron. Portanto, a carga do próton é a mesma do elétron, só que positiva. Calculando a força de atração entre cada quark e o quark down pela equação da força elétrica, temos a força de atração ela é igual à constante elétrica K vezes Qzão, módulo de Qzão, vezes módulo de Qzim, dividido por D ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. A força de atração ela é igual a constante vezes 2/3 vezes Q menos 1/6. Por que 1/6? Porque este down ele está atraindo apenas a metade da carga. Então, este up está atraindo apenas a metade da carga do down. E 1/3 dividido por 2 é 1/6. Dividido pela distância ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. 3 vezes 6. E aqui ficou faltando um quadrado aqui, ó. Porque esse vezes esse é o quadrado. Então 2 vezes 6, 18. Então é 2 vezes K vezes Q ao quadrado. Dividido por 18 vezes D ao quadrado. A força de atração vai ser igual. Ah, não! Isso aqui tá certo. Não, tá errado. Não! Isso aqui é só para mostrar que é a carga do elétron. Isso aqui não tem significância, não. É só para mostrar que é a carga do elétron, entendeu? O valor dessa carga aqui é 2/3. O valor dessa carga aqui é 2/3. Então, vai ficar 2 vezes K vezes Q, a carga elementar do elétron, dividido por 18 vezes D ao quadrado. Simplificando 2 com 18, temos que a força de atração entre o up e o down, ela é de K... Posso dizer... K. Se não tivesse essa carga elementar do elétron aqui, ficaria apenas K
sobre 9 vezes d ao quadrado. Calculando a força de repulsão entre os quarks ups pela equação da força elétrica, temos a força de repulsão vai ser K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por d ao quadrado. A força de repulsão vai ser igual a K vezes 2 terços vezes 2 terços dividido por 2d ao quadrado. A força de repulsão vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 3 dividido por 3 vezes 3, 9. 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado. A força de repulsão vai ser igual. Simplificando este 4 com este 4, temos que a força de repulsão é igual a K, né? K vezes Qzinho dividido por 9 vezes D ao quadrado. Fazendo a razão entre as forças de atração e repulsão, temos a força de atração sobre a força de repulsão é igual a K vezes Qzinho dividido por 9d ao quadrado vezes d ao quadrado. Por 9 vezes d ao quadrado. Sobre K vezes Qzinho dividido por 9 vezes d ao quadrado. Formando que a força de atração e a força de repulsão é igual a 1. Falando que elas são iguais. Elas têm o mesmo valor. Então, uma anula a outra. Se uma anula a outra, então tem um equilíbrio perfeito no próton. Porque não tem nenhuma força ali diferente, descontrolada. Então, com essa configuração em linha reta, um up, um down e um up, gera um equilíbrio perfeito no próton. Portanto, esta configuração da ligação entre os ups e o down no próton é perfeita, criando um equilíbrio perfeito entre as forças de atração e repulsão. A configuração da ligação dos prótons e do up no nêutron é diferente do próton. No nêutron, esta configuração é formada por um triângulo equilátero, onde o up está em uma das pontas dos vértices do triângulo e os downs estão nos outros dois vértices do triângulo. Observe a imagem abaixo. Configuração das ligações dos quarks no nêutron. Temos aqui a camada de energia, porque quando desligou e perdeu velocidade, criou-se a camada de energia. Aqui temos um up num vértice do triângulo, aqui o outro down e aqui o outro down. Então, este up atrai este down e atrai este down. E este down repulsa este down, que repulsa este down. Esquema das forças de atração e repulsão dos quarks do nêutron. Aqui para vocês verem, ó. A força de atração no down, ela atrai apenas a metade da força da carga. A carga do down atrai apenas a metade da carga do up para si, criando uma força de atração. O outro down atrai a outra metade da carga, criando também a força de atração. Este down repulsa este down com FR. E este down repulsa este down com FR. E como é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então as distâncias entre eles também são iguais. É tudo distância D. Exatamente como acontece no próton, os downs atraem apenas a metade da carga do up para si. Somando as cargas dos downs e do up, temos a carga total do nêutron. Menos 1 mais 2 terços é igual a menos 1 terço mais menos 1 terço é menos 2 terços. Mais 2 terços é zero. Então, por isso que o nêutron ele é neutro, porque a somatória de cargas nele, dos quarks, é zero. Calculando a força de atração entre cada quark down e o quark up pela equação da força elétrica, temos a força de atração é igual a Q vezes 1 terço vezes menos módulo de menos 1 terço. Então, 3 vezes 3, 9. Então, a força de atração é K vezes Qzinho dividido por 9 vezes D ao quadrado. Calculando a força de repulsão entre os quarks down pela força elétrica, temos a força de repulsão é igual a K vezes menos 1 terço vezes menos 1 terço, dividido por D ao quadrado. FR é igual a K vezes Qzinho. Oh, esse Qzinho aqui não tem necessidade de colocar ele não, cara. Eu não sei porque que eu coloquei essa porcaria, mas depois eu vou apagar esse trem. Não tem necessidade desse Qzinho existir aqui não.
3 vezes 3, 9. Então a força de repulsão é igual a K sobre 9 vezes D ao quadrado. Fazendo a razão entre as forças, temos FA sobre FR é igual a Q sobre 9D ao quadrado dividido por K, Kzinha. K sobre 9D ao quadrado. Como as duas são iguais, é 1. Mostrando que esta configuração no nêutron ela é perfeita, porque ela gera um perfeito equilíbrio de forças dentro do nêutron. Então ali não tem problemas de desequilíbrio de forças. Ali eles permanecem nessa configuração ali tranquilinhos, porque ela gera um equilíbrio perfeito, entenderam? Com essa configuração dos quarks no nêutron, as forças de atração e repulsão são exatamente iguais, uma anulando a outra, criando um perfeito equilíbrio no nêutron. Podemos notar também que a força de atração e repulsão dos quarks no próton são exatamente iguais às forças de atração e repulsão dos quarks no nêutron. Essa aqui, por causa disso aqui, foi que eu escrevi: eu sou Horus, os olhos que tudo veem. Essa aqui foi a última dedução que eu fiz quando eu estava interpretando o universo. Por isso que eu escrevi: eu sou Horus, os olhos que tudo vê, porque eu vi a resposta desse experimento aqui, ó. Deste experimento aqui, ó, dupla fenda de Young. Então vamos lá. Pelo experimento da dupla fenda de Young, foi constatado que o elétron se move como uma onda. E o porquê que isso acontece, até nos dias atuais, era um mistério. Porém, a resposta é muito simples. Como foi demonstrado, tudo é energia. E quanto mais leve é a partícula, mais esse movimento em forma de onda será aparente. O movimento em forma de onda é visto no movimento absolutamente de todos os animais. Todos os animais, para se moverem, realizam um movimento ondulatório. Exemplos: a passada de um ser humano, seu pé sai de um ponto mínimo e vai até um ponto máximo, voltando ao ponto mínimo. Isso sequencialmente, formando uma onda. As passadas de um cavalo, suas patas saem de um ponto mínimo e vão ao ponto máximo, voltando para o ponto mínimo, formando também uma onda. O bater de asas das aves e dos insetos, as pontas das suas asas vão de um ponto mínimo até um ponto máximo, voltando para o mínimo novamente, formando também uma onda. O movimento de uma cobra, esse aqui é o mais claro do movimento de uma cobra. Para se deslocar, seu corpo se forma em uma onda perfeita. Ao mover a cauda de uma cauda de um peixe, para se mover na água, também é um movimento ondulatório. E para terminar os exemplos, o movimento da cauda de um espermatozoide o movimento de cauda para se deslocar também realiza um movimento ondulatório. Portanto, para absolutamente todos os animais, para se deslocarem, eles devem realizar um movimento ondulatório. Isso é devido que tudo é energia, por isso, obrigatoriamente, tudo tem que se mover como energia que se move em forma de ondas. Cobra se movendo e seu corpo formando uma onda perfeita. Olha que perfeição essa cobra. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, cara, é uma onda perfeita, cara. Olha isso. É uma onda perfeita. Olha aqui, se você passar aqui, ó, uma reta aqui, ó, o ponto mínimo, ponto máximo, ponto mínimo, ponto máximo. Ela forma uma onda perfeita para se deslocar. Ah, chegou! Chegou o danado. O vídeo por hoje acabou. Porque essa aqui é para outro dia. Então, meus irmãos, muito obrigados a todos que assistiram até agora, tiveram paciência para me escutar mais essa vez. E para testar, para ver se eu tô tendo seguidores, alguém tá me assistindo, eu vou lançar um desafio. Eu vou dar um Pix de R$50 para quem... Eu vou compartilhar esse vídeo no YouTube e vou compartilhar no meu Facebook. Meu Facebook é Ézio Machado de Oliveira. Eu vou dar R$50 de Pix para a primeira pessoa que postar lá para mim: Ézio, com você eu sou iluminado. Vai provar para mim que essa pessoa assistiu o vídeo até o final. Entenderam? Então, ela que falar para mim, escrever abaixo do vídeo que eu publicar, no comentário deste vídeo que eu vou compartilhar
no Facebook, escrever lá no comentário lá, Ézio, com você eu sou iluminado, ganha um Pix de R$50. Tá bom? Então, meus irmãos, muito obrigado pela atenção, um abraço, foi maravilhoso estar com vocês, é um prazer enorme cada vídeo que eu gravo, cada explicação que eu apresento aqui. Obrigado mesmo do fundo do meu coração, eu espero que essa série continue assim por muitos anos, porque ela, além dela contar a história de como eu criei, ela vai contar a minha história, vai ser o meu tempo. Porque daqui pra frente, a hora que eu terminar de apresentar o meu trabalho pra vocês, eu vou começar a gravar como que está sendo a minha ascensão através do meu trabalho. Fechou? Então fiquem todos com Deus, fiquem na paz de Deus, um abraço forte a todos. Deus ama todos vocês e Ele tá aqui, e Ele abriu o olho, e Ele veio para colocar ordem, e esse mundo vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser gostoso. Todos nós seremos muito felizes. Um abraço a todos, fiquem com Ele.